Olá a todos vocês, alunos e professores aí do 7º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Ludmila Soares de Geografia. Estamos aqui para verificar o que nós iremos estudar aí no nosso dia de hoje. Olha só, gente, na nossa aula 21, o objeto de conhecimento é sobre as características da população brasileira. E o nosso detalhamento, distribuição da população brasileira, sexo, idade e renda por regiões, diversidade étnico-cultural da população brasileira, os aspectos demográficos do Amazonas, indígenas, ribeirinhos, brancos, afrodescendentes e os asiáticos, e também sobre a diversidade étnico-cultural da população do Amazonas. Vai estar ligado às indígenas, africana, europeia e a asiática. Vamos agora para o momento da nossa aula. Então, gente, nós iremos estudar sobre os aspectos da população, que vai estar relacionado, então, ao quê? A demografia. Falou em demografia, já lembrem de população. Então, para nós iniciarmos, nós temos que saber sobre as características da população brasileira. Nós iremos verificar, gente, que a população brasileira, ela vai ser formada por uma quantidade de habitantes, de pessoas. E essa quantidade de pessoas, ela vai ter aí uma denominação, que vai ser a população absoluta. Só que a gente não vai ter aquele número certinho, não, porque existem pessoas nascendo e existem pessoas morrendo, tá? Então, a gente verifica que pode ocorrer essa alteração, mas essa denominação de nós termos aproximadamente uma quantidade vai estar relacionado à população absoluta. Professor, então a gente vai verificar agora qual vai ser essa quantidade aí de população absoluta aqui do Brasil. Olha só, a gente vai verificar, gente, que a população absoluta, ou também conhecida como a população total aqui do nosso país, ela vai estar em aproximadamente 214 milhões de habitantes. Estará relacionado, gente, à quantidade aproximada, tá? Não é uma exatidão, é aproximadamente, porque a gente verificou, né? Existem pessoas nascendo e existem pessoas morrendo. E atualmente o nosso país, ele vai ser o 6º país mais populoso do mundo. Populoso, gente, né? Este termo vai estar relacionado à grande quantidade de pessoas, tá? Qual vai ser o país mais populoso do mundo? A China, tá? A China é o país mais populoso do mundo, seguido da Índia. A Índia, gente, vai ser o 2º país mais populoso, seguido dos Estados Unidos da América, ok? Também teremos a Indonésia e, em quinto, o Paquistão. Até alguns anos atrás, o Brasil era o 5º maior país em relação à população mundial, porém, foi ultrapassada aí pelo Paquistão. Então, atualmente, nós temos aí a 6ª maior população do mundo. Então, a gente verifica o Brasil, que vai estar em torno aí de 200 milhões de habitantes. Se a gente for comparar com a China, né? A China, gente, tem em torno de 1 bilhão, tá? Imaginem, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes somente em um país que vai ser a China, enquanto aqui no Brasil nós estamos em torno de somente 200 milhões. Então é uma diferença muito grande, mas mesmo assim o Brasil ele ainda é considerado um país populoso, porque tem muita gente. Se a gente for comparar, por exemplo, vamos pegar um país aqui da América do Sul, lá no Uruguai.
Uruguai, gente, tem em torno aí de 3 milhões, 4 milhões de habitantes, enquanto aqui no Brasil nós temos em torno aí de 200 milhões. Então, a gente pode verificar essas comparações também, né? Agora, o Brasil, gente, a gente vai verificar que a extensão territorial, ela é bem grande, é considerado aí um país continental, né? Então, a gente verifica que por sua extensão territorial, a gente vai verificar em relação à quantidade de habitantes, mesmo a gente tendo uma grande quantidade de habitantes, o Brasil, ele ainda tem muitas áreas com vazios demográficos. O que seria esses vazios demográficos? Seria ali a quantidade de pessoas em que não é habitada, por exemplo. Isso a gente observa muito aqui no nosso estado, na nossa região, na região norte, na Amazônia, né? Por quê? Lembra lá quando nós estudamos e verificamos em relação à colonização brasileira? A maior parte dos habitantes moram onde? No litoral do Brasil, principalmente lá no Nordeste, no Sudeste e no Sul. Enquanto na região Centro-Oeste e na região Norte do nosso país, a gente verifica que essa quantidade ela diminui bastante. Até mesmo por um fator histórico, né? O fator aí de ter essa colonização no litoral e somente com o passar dos anos, né, que as pessoas elas começaram a habitar o interior do Brasil, que até então, lembrem lá, que pertencia a quem? À Espanha, né? Então, a gente verifica que tudo isso foi um processo histórico e, atualmente, ainda existe esse vazio demográfico, né? Que vai estar relacionado aí à quantidade de habitantes. Mas o que eu falei para vocês? Lá no Uruguai tem em torno de 3 milhões, 4 milhões de habitantes. Aqui, no nosso estado do Amazonas, também vai ter essa quantidade. Então, olha só a diferença, né? Nós estamos falando de um estado, no caso nosso, e vamos estar relacionando a um país, né? Aqui na América do Sul. Então, a gente pode comparar e verificar que a distribuição da população brasileira, ela vai estar distribuída de forma igual, igual. A gente observa essa distribuição aqui na região norte, igual lá no Sudeste, no Sul, no Nordeste, a gente vai verificar que não. Então, o que está acontecendo, né? Então, vamos verificar agora a distribuição da população brasileira. Olha só. A distribuição da população brasileira, gente, vai estar distribuída de forma irregular, né, pelo território. Por quê? Porque vão existir áreas que vai ter uma maior concentração de habitantes, enquanto outras vai acabar diminuindo. E para saber essa concentração de habitantes em uma determinada área, existe aí um cálculo que pode ser feito. Somente aqui no Brasil, não. Tá, gente? Vocês podem fazer esses cálculos aqui para o nosso estado do Amazonas, para o município de vocês, ou até mesmo outros países. Mas o cálculo, ele vai ser igual, ok? Só que a gente precisa aí saber dois fatores. Um vai ser o quê? O número de pessoas, de quantidade ali que existe naquela área, população absoluta. Outra coisa que a gente vai ter que saber vai ser a área, tá? Então, nós temos que saber o número de pessoas por área, ok? Então, isso a gente pode verificar e estudar de outras regiões, tá? E geralmente expressa em quilômetros por quadrados, ok? Então, a gente verifica que a quantidade de habitantes em uma determinada área, ela vai ser calculada pelo número de pessoas daquela área, né? E vai ser dividida pela área, pela extensão, pelo tamanho daquela área ou região, ou estado, ou cidade, ou até mesmo país, tá certo? E geralmente vai ser expressa pelo quê? Por quilômetros quadrados, ok? Agora, como é que a gente pode calcular essa quantidade aqui do Brasil?
Nós iremos verificar aí o professor Alexandre, que vai nos ajudar, né, a fazer esse cálculo aí, sabendo a quantidade de habitantes do Brasil e verificando a extensão territorial aqui do Brasil, existe esse cálculo, né? Pega o número de habitantes e divide pela área. Vamos lá com o professor Alexandre verificar aí como é que a gente pode fazer esse cálculo em relação aqui ao nosso país. Olá, alunos! Eu sou o professor Alexandre dos Santos, professor de matemática, agora na aula de geografia da professora Ludmila. Então, veremos agora a distribuição da população brasileira, também chamada de densidade demográfica. Como é isso? É uma divisão. Nós iremos dividir a população brasileira pela extensão territorial do nosso país, do Brasil. Como faremos, professor? Uma divisão, mas notem que os números são extremamente grandes. Então vamos simplificar essa conta. Vamos lá? Nossa população brasileira é de 214 milhões de habitantes. E a extensão territorial do Brasil é de 8.516.000 quilômetros quadrados. Nós estamos falando de área, então quilômetros quadrados, ok? Então, vamos para a nossa divisão? Vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui como simplificar. Dividiremos os 2 por 1.000. Aquele famoso cortar os zeros. Cortando, então, 3 zeros. 1.000 tem 3 zeros. Teremos agora, então, a divisão de números menores. 214 mil, porque o 214 milhões perdeu 3 zeros, dividido por 8.516. Ficou mais fácil, né? Pronto. Então, na nossa divisão, teremos dividido por 2. Aí teremos o nosso resto. Continuando, agora dá para dividir por 5. E já temos aqui, então, um novo resto e um número inteiro, 25. Então, nós já temos aqui mais ou menos 25 pessoas por quilômetro quadrado. É a nossa densidade demográfica. Então, gente, aí vocês verificaram com o professor Alexandre, pegando a quantidade da população brasileira, no caso em torno aí de 214 milhões de habitantes, e acabou dividindo pela área, pela extensão territorial do Brasil, que está em torno de 8.500.000 quilômetros quadrados, tá? Dividindo isso, gente, é dado pra gente a densidade demográfica. E o que é a densidade demográfica? Vai ser a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Por exemplo, nós temos aqui, né, por exemplo, a sala de aula de vocês, né? Vamos pegar aí a sala de aula de vocês. Vai ter em torno aí, por exemplo, de 25 alunos, né? Vamos pegar aí 25 habitantes. Nessa área, vamos supor que tem aí 1 quilômetro quadrado, tá? Então, a gente vai verificar que no Brasil, a cada quilômetro quadrado, vão existir 25 pessoas. Mas será que realmente isso acontece? A gente vai verificar que não. Por isso que no Brasil, nós vamos ter essa distribuição irregular, onde existem áreas em que tem maior quantidade de habitantes, enquanto outras não existe nenhuma, ou por fatores naturais, ou por fatores climáticos, ou por até fatores históricos, né? Então, a gente verifica essa situação em relação ao nosso país, tá? Mas, além de a gente verificar que a população brasileira, ela vai estar distribuída de forma irregular, tendo em torno atualmente aí em 25 pessoas por quilômetro quadrados, a gente vai verificar também como é que está distribuído aí a população brasileira em relação ao sexo, né? Em verificar a parte de homens e de mulheres. De acordo com os dados da PNAD, gente, que vai ser uma pesquisa que é feita aí pelo Instituto, pela Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, no ano de 2019, existia aí essa distribuição. Onde será que vai estar aí a maior quantidade? O que a gente verifica? Olha só, através do gráfico, gente, 51,8% da população
vai ser aí das mulheres, tá? E em relação aos homens, como é que está essa quantidade? Vai estar em torno de 48,2%. E aí vocês podem observar no gráfico, né? Enquanto a quantidade de mulheres, então, vai ser maior do que a de homens em relação à distribuição da população brasileira, tá? Então, em relação ao sexo, o que vai prevalecer aí? Qual vai ser a maior quantidade? A de mulheres, tá? Em torno aí de 51,8%. Enquanto as de homens vai ser um pouquinho menor, 48,2%, tá? Mas outra situação que a gente pode verificar vai ser a parte de idade. Como é que a gente verifica aí essa distribuição da população brasileira em relação à idade? Existia uma época, gente, em que a quantidade de idosos era bem pequena, né? Em torno, por exemplo, se a gente for pegar há 30 anos atrás, 40 anos atrás, qual era a idade máxima aí da população brasileira? Estava em torno de 40, 50 anos. Vocês podem imaginar isso? As pessoas morrendo aí com 40 anos, 50 anos de idade, acontecia isso, né? Por quê? Porque existia o fator aí da saúde, não existiam algumas vacinas que atualmente ajudam, não existia a parte aí de relação de saneamento básico, e hoje em dia a gente verifica que está ocorrendo a melhoria. A gente sabe que existem algumas áreas que não tem esse saneamento básico, não tem a parte da saúde, mas vocês podem imaginar como é que era antigamente. Não existia absolutamente nada? Pois é, isso refletia na saúde das pessoas. Então, isso vai refletir também no quê? Na idade das pessoas. Então, antigamente, gente, a gente verifica que a quantidade de idosos aqui no Brasil era muito pequena. Mas, com o passar do tempo, ocorrendo várias melhorias, essa quantidade de idade aí, na verdade, foi aumentando, passando de 40 a 50 anos e subindo para 60 anos de idade, 70 anos de idade. Então, hoje a gente observa que, tendo a melhoria, uma qualidade de vida melhor da população brasileira, a gente verifica que essa quantidade de idosos está aumentando. Agora, outra situação que a gente tem que verificar também vai ser ali a quantidade de crianças, né, que nasciam antigamente. Por exemplo, eu vou pegar aí o exemplo da minha avó, né? Antigamente, minha avó hoje está com 98 anos de idade. Ela teve, na época, 9 filhos, né? Então, eu tenho aí 8 tios e mais o meu pai. Hoje, a gente verifica, vou tirar o meu exemplo. Eu, com 38 anos de idade, eu não tenho nenhum filho. Então, a gente observa que foi ocorrendo essas mudanças, né? E o que vai acontecer? E isso vai tudo refletir numa pirâmide etária. Essa pirâmide etária brasileira que está mudando, tá certo? Então, a gente também vai verificar essa distribuição da população brasileira em relação à idade. Olha só, vocês podem observar aí uma pirâmide etária. É como se fosse um gráfico, né? Que a gente observa aí é o envelhecimento da população brasileira. A gente verifica a parte de 2019 e 2012, ocorrendo aí algumas mudanças. O mais clarinho, gente, vai falar para a gente o ano de 2012, enquanto 2019 vai estar mais escuro, tá? Agora, olha só a idade. Vai começar de 0 a 4 e vai chegar até os 80 anos ou mais. Então, a gente observa, né, que na parte de crianças, aí em 2012 era maior do que a de 2019. Então, a gente já verifica aí algumas mudanças em que a quantidade de crianças que estão nascendo está diminuindo. E a de idosos, olha só, de 2019 é maior do que a de 2012. E a quantidade de idosos está aumentando. Então, a gente verifica aí algumas mudanças nessa distribuição da população brasileira em relação à idade, tá? Mas, além da idade,
Um outro fator que a gente vai estudar e verificar vai ser essa distribuição da população brasileira em relação à renda, ao dinheiro, à economia. Olha só, no ano de 2019, mas professora, por que não tem o ano de 2022? Nós estamos no ano de 2022 porque, gente, são estudos. E lembrando, nós tivemos aí uma situação que foi a da pandemia. Então, esses estudos, a gente verifica que tem que ser levado em conta, tá? Principalmente porque esses estudos é feito por um instituto oficial, que é o IBGE, tá? Então, olha só, como é que está a renda atualmente? No ano de 2019, gente, a renda aí da população brasileira, a gente verifica que uma quantidade de pessoas, em torno aí de 62% da população, eles tinham algum tipo de rendimento, tá? Essa quantidade de 62% da população brasileira está em torno de 131 milhões de habitantes. Agora, como é que a gente verifica que ocorre essas divisões aí, né, de 62% da população? 44,1% da população vai obter essa renda através do trabalho, tá? Agora, 25,1% pode vir através de outras fontes, pode ter ganhado aí na loteria, pode ter ocorrido várias situações. Mas, como é que a gente observa, né, aí essa renda, essa distribuição através das grandes regiões aqui do nosso país? Lembrando, nós temos o Norte, o Nordeste, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. Se vocês verificarem de 2012 até 2019, em relação ao Brasil, no ano de 2014, teve uma maior renda, né? Se a gente for verificar no ano de 2019, teve uma baixa, se a gente for comparar de 2014. Agora aqui no Norte, que é a nossa região, o que a gente vai verificar? Que também em 2014, ó, vai ter uma maior renda, tá? Enquanto a parte de 2019 acabou diminuindo. Então, rendimento médio mensal aí dos trabalhadores da população com menores rendimentos, a gente verifica principalmente em que região? Aqui no Nordeste, olha só, a gente verifica aqui no Nordeste ocorre essa diminuição, enquanto na região sul do nosso país vai ter o maior rendimento, tá? Então, a gente verifica também essa distribuição que acaba ocorrendo de forma irregular entre as regiões brasileiras em relação à renda, tá, gente? Verificando todas essas características aí da população brasileira, nós também temos que verificar como é que acabou sendo formada aí a nossa população. Eu, né, tenho a mistura de indígena com negro, tá? Meu pai vai estar ligado à parte de afrodescendentes, enquanto a minha mãe na parte indígena. E vocês, já se perguntaram como é que ocorre essa mistura aí de vocês? Também nós iremos verificar em relação à população brasileira. Olha só, a heterogeneidade da população brasileira. Vamos verificar, gente, que o povo brasileiro, ele vai ser o resultado aí de séculos dessa mistura, tá? Dessa miscigenação entre diversos povos, que veio principalmente por quem? Pelos indígenas, que já aqui habitavam, pelos africanos, que foram trazidos como escravos, infelizmente, e também pelos europeus, que foram os grandes colonizadores daqui, né? Que chegaram ali para explorar o nosso território. A gente verifica, então, essa grande mistura que vai existir, principalmente de três povos, mas também vão existir aí outros que acabaram formando a nossa população, tá? Agora, a gente verifica que vai ocorrer também uma grande diversidade em aspectos culturais, né? Por que vai ocorrer essa diversidade de aspectos culturais? Porque a gente verifica essa formação da população vinda dos indígenas, vinda dos africanos, dos europeus, tá? E isso acabou formando, né, o idioma oficial aqui do nosso país. A gente sabe que os indígenas já aqui habitavam, existiam diferentes tipos de idiomas que vinham dos indígenas, tá? Além disso, a gente verifica que nós, por sermos aí, ter sido, na verdade, colonizado pelos portugueses, acabou se tornando o nosso idioma oficial atualmente, tá?
Ainda em relação a essa diversidade que vem através do idioma, né, a gente também verifica diferentes religiões, diferentes tipos de comidas, músicas e também, principalmente, diferentes características físicas aí das pessoas. Então, a gente observa realmente uma grande diversidade aqui no nosso país, tá? E além, né, de ter essa grande diversidade, a gente também observa aí que vai ocorrer a distribuição da população em relação à cor e raça. Olha só neste mapa, que vai ser aí do ano de 2013, a gente observa, né, que em alguns estados vai existir uma maior quantidade de brancos, em outros preto, outros pardo, outros amarelos e outros indígenas. E aqui no nosso estado a gente observa que ocorre muito, né, a parte o quê? Parda, né, gente? Então a gente verifica aqui no nosso estado do Amazonas, a gente verifica a maior parte vai ser parda, mas também vai estar distribuída entre os indígenas, né? A gente verifica também entre a cor e raça preta e também a branca, tá? Então, a gente verifica muito essa quantidade. Existe amarela? Existe, porém, em menor quantidade, tá bom? Agora, os povos indígenas aqui do Brasil, como é que a gente verifica, né? Em que a maior parte, eles vão ser descendentes dos habitantes nativos, que aqui já viviam antes da chegada de quem? Dos colonizadores europeus lá no século XVI. Mas, de acordo com o censo de 2010, lembrando que esse ano já está tendo censo, após a pandemia aí, esse censo era para ocorrer no ano de 2020, tá? Mas veio a pandemia, não teve esse censo, então no ano de 2022 está ocorrendo para atualizar esses dados, ok? Então, no censo de 2010, gente, o que a gente verifica? O IBGE registrou aí em torno de 896 mil indivíduos, tá? E que vão estar pertencentes a 305 etnias. E vai estar concentrado principalmente onde? Aqui na nossa região, na região norte. Então, os povos indígenas vão estar principalmente localizados aqui na região norte, tá? Além disso, além dos povos indígenas, também nós teremos os povos africanos, né, que teve essa formação. E a gente verifica entre os séculos 16 e 19 que vai ser caracterizado principalmente por cerca de 4 milhões de africanos, que foi formado aí por diversos grupos étnicos. Infelizmente, eles foram escravizados e foram trazidos aqui para o Brasil. E eles trabalhavam nesse período, gente, principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar, né, nas lavouras aí de tabaco. Também começaram a fazer atividade de mineração, entre outros, tá? Que acabou aí sendo distribuído pelo litoral brasileiro. Além dos povos africanos, também vamos ter os imigrantes europeus e asiáticos, tá? Aqui no Brasil, que vai ter seu marco principalmente entre os séculos 19 e 20, tá? Os europeus vai ser formado principalmente pelos portugueses, italianos, espanhóis e alemães. Já os asiáticos vai ser formado principalmente pelos sírios, libaneses e japoneses. E eles vieram em busca principalmente de quê? De trabalho e melhores condições de vida. Tudo isso formado aí pelos imigrantes europeus, tá? E a população amazonense, como é que a gente observa aí esses dados? De acordo com o IBGE, gente, a população do nosso estado atualmente é de aproximadamente 4.269.995 habitantes. Então, vai ser o segundo maior população da região norte. Só vai perder ali para o Pará, né? E abriga a maior quantidade dos povos indígenas, né? Conforme a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, nós temos em torno aí de 91,3 mil habitantes que vai estar ligado aos povos indígenas. Agora, tendo essa quantidade aí de 4 milhões de habitantes, como é que deve estar aí a distribuição dessa população no nosso estado? Olha só, através desse mapa a gente verifica que o nosso estado do Amazonas, ele é considerado uma área pouco povoada. Então, a sua densidade demográfica, ela vai ser também baixa.
em torno aí somente de 2,7 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é pouca gente, né? Agora, outra característica que a gente também verifica aqui no nosso estado vai ser essa distribuição das pessoas. A população urbana, como é que ela está? Em torno de 79% das pessoas vivem na área urbana, enquanto 21% vivem na área rural. Em relação ao sexo, a maior quantidade vai ser a de em torno aí de 50,3% a masculina, né? E já o sexo feminino vai ser menor, né? Um pouquinho menor, em torno aí de 49,7%, tá? Então, a gente também verifica aí essa distribuição aí da população aqui do nosso estado, tá? Então, a gente observa que vai existir aí várias situações e várias mudanças que vão ocorrendo com o passar do tempo, como a gente vai observar agora através dessa pirâmide, né? A gente verifica aqui, a gente vai verificar no ano, por exemplo, de 2010, a gente vai observar, gente, através dessa pirâmide etária aqui, que é colocada a vocês, a quantidade de homens e mulheres no ano de 2010, tá? Agora, se a gente coloca no ano de 2014, ocorre essa mudança. Olha só a pirâmide etária aí se mexendo, né? Agora, se der para colocar aí somente a pirâmide, né, para os alunos observarem melhor essas mudanças, tá? A gente vai verificar no ano de 2019. Olha só a quantidade de pessoas diminuindo em relação às crianças e aumentando aí a de idosos. Olha só o ano de 2022, isso a gente observa essas mudanças. Agora, se a gente pegar daqui a alguns anos, que vai ser uma probabilidade, a gente observa essas mudanças, né, gente, aí na parte da pirâmide etária. E se eu pego 30 anos mais aqui, no ano de 2060, o que a gente observa aí na pirâmide etária do nosso país? Olha só, a quantidade de idosos aumentando cada vez mais e a de crianças diminuindo. Então, gente, a gente observa tudo isso, né, que vai estar relacionado a essa distribuição brasileira, tá certo? E assim a gente verifica a nossa aula aí de geografia.